Boa noite, todo mundo. Dá para ouvir aí de trás? Perfeito. Boa noite. Em nome da comissão organizadora local aqui do PubTech São Francisco, aqui no Vale do Silício, gostaria de dar as boas-vindas a vocês, agradecer a presença de vocês. E também uma coisa interessante, né, para a gente preparar aqui a data, é que é sempre complicado a gente escolher uma data, porque tem sempre conflitos e tal. Inclusive, a gente recebeu a gente foi abordado pela CNN, porque estão fazendo um debate hoje pequenininho e eles estavam preocupados com a audiência desse debate com todo o pessoal aqui. Então, a gente falou, a gente escolheu a data primeiro, se a audiência for baixa, problema de vocês. Outra coisa que eu queria falar é que esse evento está sendo transmitido ao vivo através do Google Hangout e depois vai ficar disponibilizado através do site do PubTech São Francisco para quem não pôde assistir ao vivo, né? Tem algumas pessoas que estão conectadas e estão assistindo a gente agora de outros estados, de outros países. E outra coisa, obviamente, a gente tem um grupo do LinkedIn, né, do PubTech, para o pessoal se conectar, e tem também um grupo no Facebook. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao LinkedIn por estar disponibilizando esse espaço para a gente, e ao Paulo, que foi o nosso embaixador aqui dentro do LinkedIn, Paulo Santana, que nos facilitou esse local aqui para a gente poder se apresentar. Eu queria falar também um pouquinho sobre a história do que é o PUB, esse PUB, que na verdade é PUB, né, que é Pesquisadores Universitários Brasileiros. Isso são comunidades que foram criadas, em princípio, para o ambiente acadêmico em Boston, em Nova York, na Filadélfia. E aqui no Vale do Silício, além da comunidade acadêmica, tem também um viés mais tecnológico, obviamente, por a gente estar localizado onde a gente está, no País de São Francisco. E além da parte de tecnológica, tem também a parte de educação, que são aspectos adicionais aqui mais práticos. O formato desses eventos, para quem nunca participou, são basicamente 3 apresentações de 15 minutos, com um tempo para perguntas e respostas de 5 minutos. E, inclusive, eu estava falando com um dos apresentadores que falou que é muito complicado fazer uma apresentação num espaço de tempo tão curto, né? Mas, quer dizer, é um desafio até para os apresentadores conseguirem fazer isso, mas é uma maneira de manter também a dinâmica do evento. E depois dessas 3 apresentações, a gente tem um espaço para networking, quer dizer, não se preocupe quem não conseguiu ainda pegar um salgadinho, a gente vai se reunir lá para fazer um pouco de networking, conversar, conhecer as pessoas, fazer mais perguntas aos pesquisadores, aos apresentadores que não foi possível fazer durante o evento. Esse, na verdade, é o 4º evento, muita gente, inclusive, está vindo aqui pela primeira vez, falou, poxa, eu nunca tinha ouvido falar nisso, tal, quer dizer, a gente tem aí um trabalho um desafio de fazer uma divulgação maior. Esse é o 4º evento. Primeiro aconteceu no Consulado Brasileiro em São Francisco, em dezembro de 2014. Depois disso tivemos um em Stanford, outro em Berkeley e, obviamente, aqui no LinkedIn. E o próximo vai ser, de novo, em São Francisco. A gente procura alternar, porque tem muita gente que vem em São Francisco, muita gente daqui que vai para São Francisco, então, para não ficar pesado para ninguém, a gente procura alternar, ou para ficar pesado para todo mundo, da mesma maneira. E, enfim, eu queria, então, agora passar a agradecer também os apoios que a gente recebeu, apoios institucionais da Cold Zone Digital Business e etc., que nos facilitaram a parte do coquetel da recepção do network. E agora eu queria passar a palavra para o Paulo. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal, por estar aqui no LinkedIn. A gente aqui agradece a presença de vocês. A missão do LinkedIn é conectar os profissionais e tornar eles mais produtivos. E acho que tem tudo a ver com a missão de vocês no Tech, né? Bom, meu nome é Paulo Santana, eu sou engenheiro de software no LinkedIn. Tem mais 3 brasileiros do LinkedIn aqui presentes. O Mike, vocês vão conhecer daqui a pouco. Eu queria chamar a Aline e o Felipe também para vir aqui na frente falar com um deles e o que fazem no LinkedIn. Normalmente, quando a gente apresenta pessoas internamente no LinkedIn, você tem que dizer uma coisa que não faz política não vai, ou mostrar um talento pessoal, mas a gente vai... Eu vou pegar leve com ele. Oi, meu nome é Aline Kubiak, eu trabalho no departamento de localização aqui, juntamente com o Mike, que vai fazer uma palestra hoje.
a gente faz a tradução do site para o português. Meu nome é Felipe Salom, eu trabalhava com o Paulo no mesmo time, mas ele acabou mudando de área. Eu cuido da parte de operações de infraestrutura do LinkedIn. Ok, gente. Bom, é isso, pessoal. Obrigado de novo. Obrigado a terem vindo de novo aqui e pode contar com a gente. Obrigado à organização do Público por organizar o evento. Bom, agora eu queria apresentar o nosso primeiro palestrante, Dr. Mike Dillinger. O Mike ele é um expert em utilização de sistemas de tradução automática. Ele é ex-presidente da AMTA, e não confundam, não é American Massage Therapy Association. Alguém está pensando que o Mike vai fazer massagem, pode esquecer, não é essa a história dele. American Monster Truck. Olha, é outra. Na verdade, a AMTA é a Association for Machine Translation in the Americas, em português, a Associação para a Tradução Automática nas Américas. Hoje o Mike ele é Staff Technical Program Manager aqui no LinkedIn, responsável, como a Lina já disse, pela área de tradução automática. Antes ele trabalhou no eBay numa posição bastante semelhante. Antes disso, durante 10 anos ele foi consultor independente, que tinha uma posição para ajudar organizações no âmbito mundial para facilitar a comunicação em grande escala, comunicação global em grande escala. E eu acho que o mais interessante é que o Mike ele foi professor da UFMG, que mais interessante para nós brasileiros, obviamente, foi professor da UFMG, foi lá que ele conheceu, inclusive, a esposa dele, então para ele também deve ser mais interessante. E ele fez pesquisa de processos cognitivos de leitura, escrita e tradução de textos técnicos. E também fez pesquisa nas áreas de correspondência entre estruturas linguísticas e representação do conhecimento. Então, com isso, passo a palavra ao Mike. Fala mais, não pode. Começa a contar o tempo não, pelo amor de Deus. Posso tirar isso? Isso, obrigado. Vai, já tá aí? Chega um pouquinho para cá, senão vai sair. Boa ideia. Ah, tá. Já tô ouvindo? Não, não? Bem. Tá. Aqui. Estou fazendo uma coisa que eu fiz, que é falar rápido, falar muita coisa em pouco tempo. Tá. Vamos começar aqui. Todo mundo quer ver as nossas inovações favoritas espalhadas pelo mundo. Todo mundo faz um projeto, um produto, ou entende um processo, qualquer coisa, e a gente quer ver, divulgar, difundir essas inovações. Ok. Não, ideias novas, práticas novas, produtos novos. A ideia é essa. A pergunta é como fazer isso acontecer em escala global. Muito difícil. Já é difícil fazer em um país só, imagina em escala global. Tem uma área de pesquisa, já há 60 anos ou mais, sobre a difusão de inovações. Eu acho super interessante e vem ao caso. Já é difícil conquistar um mercado local. Imagina, você tem startups que conseguem com mais facilidade adoção do seu produto, das suas novidades, das suas inovações, por outros tecnólogos e às vezes por outras pessoas inovadoras. Mas muitas vezes o startup morre aí, cai no que é chamado de abismo. Conhece? Tem um livro muito famoso com esse nome, justamente sobre as empresas do Vale do Silício, super interessante, se você não viu, é bom olhar, chama Crossing the Chasm. Daí o nome da palestra. Então, um grande problema é conseguir pegar a sua inovação, seu produto, seja lá o que for, e conseguir fazer outras pessoas entenderem como é, para que serve, o que eles devem adotar e usar. A divisão que eu vejo aqui é vender, entre aspas,
fácil. Todos tecnólogos, que raciocinam da mesma maneira, é bastante simples. Mas quando é gente diferente, que pensa de maneira diferente, aí complica. Né? A conclusão dessas pesquisas é que para aumentar o uso das inovações, a chave é comunicar melhor e adaptar as inovações, os produtos, às necessidades de cada grupo. Tá bom? A chave é essa. Mas isso aqui é o que eu chamo no mercado local. O que acontece com o mercado global? Nós temos o mesmo problema, digamos, ao quadrado ou ao cubo, porque tem esse mesmo segmento de mercado, mas em países diferentes. Então, para vender dentro dos Estados Unidos, para o Canadá, para a Inglaterra, para o Reino Unido, é mais fácil. Mas a partir do momento que uma empresa, um grupo, tenta vender para gente diferente da gente, coisa complica muito mais. Tanto é que já ouvimos falar de empresas que vão à falência ou têm que desistir quando eles vão vender produtos ou introduzir inovações na China, no Japão. Que é gente muito diferente. Esse eu estou chamando um abismo multilíngue. O outro abismo. Se o primeiro é difícil, esse é N vezes mais difícil. Tá? E, novamente, real o fato de que comunicação, a descrição, fazer entender como é o produto com inovação, a gente vê aqui muito mais dramaticamente, que é super importante. Tá? eBay, por exemplo. eBay, coitado, tem 3 milhões de itens novos à venda a cada dia. Né? Eles gostariam muito de vender esses itens pelo mundo afora. Bom, vai no Japão, pode comprar. Na China, pode comprar. Na Alemanha, pode comprar. Mas espera um minuto. O que isso exigiria? Mais ou menos 300 mil tradutores para cada língua. Tá? Cada item é mais ou menos uma página de descrição, título e tal. 300 mil tradutores. Só que no país, nos Estados Unidos inteiro, tem em torno de 70 mil tradutores. Você vê um pequeno problema? eBay tem 30 mil empregados. Já imaginou? Chegar lá no CEO e falar, ó, preciso ter 10 vezes mais tradutores do que empregados. Vai funcionar? É para uma língua. Uma só. E isso custar só 75 milhões por dia. Só. Fichinha. Só que o eBay só rende 45 milhões por dia. Conclusão? Totalmente impossível. A globalização para eBay é estritamente impossível se a gente depender de profissionais da área de tradução. Acabou. Pode fechar as portas, vende para os Estados Unidos e o resto pode desistir. Agora, o que vocês vão fazer? Temos uma opção tecnológica para tentar, para experimentar. Às vezes seja minimamente, vai ser minimamente possível, ou parcialmente possível, vai ser melhor do que impossível. A tradução automática, com toda certeza, não vai ser imprescindível no futuro. Isso está muito claro. Já é. Só na Google, só na Google, 200 milhões de pessoas usam a cada mês. 200 milhões de pessoas a cada mês. Eles traduzem o equivalente a 1 milhão de livros a cada dia. Tem gente usando tradução automática. Isso é só um provedor. Tem vários. Né? Tudo que todos os tradutores humanos do mundo produzem em um ano, a Google traduz em um dia. Um dia. Está dando para ver um pouco o problema de escala? Como é que nós vamos globalizar isso? Para quantas são? 4.000 e tantas línguas? Vai funcionar? Vai ser possível? Com as técnicas de hoje em dia, com as práticas de hoje em dia, de tradução manual, é totalmente impossível. A tradução automática começa a possibilitar esse tipo de coisa. Como eu falei, tem contado muitos outros sistemas de tradução automática. Então, tradução automática não é ficção científica. Ei! É real. Agora, hoje, está aí, em uso.
Mas o que a gente ouve toda hora, quando trabalha nessa área, você imagina todos os dias a gente ouve a mesma coisa, principalmente pelos colegas que sentam do lado, são exímios, profissionais. Oh, isso é tradução? Como é que é? Mas nem sempre. Algumas das traduções são perfeitas, algumas são boas, algumas são mais ou menos dá para entender. Algumas realmente são terríveis. Mas mesmo quando não são bonitas, essas traduções muitas vezes são úteis. E está aí a chave. A gente não pode rejeitar de antemão, porque tem bastante utilidade. E diante de um problema que é possível, a gente pode ajudar. Faz sentido? Está dando para acompanhar? Tá. Aqui um exemplo. Aqui um exemplo. E pergunto a você, se é tradução humana ou tradução de máquina? Tem algum paraibano, hein? Mas filha dele tem. Oi? Eu sou filha dele. Então, é uma praia lá do Paraíba. Tradução de ser humano ou tradução de máquina? Máquina, um voto. Quem é isso? 3 do máquina. Máquina? Quem mais? Eu acho que é máquina. Acho que é máquina. Quem mais? Acho que é humano. Oba! Oi, quem falou? Quem você falou? Humana. Humana. Interessante. Vou dar uma controvérsia aqui. Aqui, já foi convencido. Tradução humana. Humana. Tá? É um folheto publicado pelo Estado da Paraíba. Tá bom? É, né? Depois dessa, ó, Google Translate é uma maravilha. Minha parte favorita é essa. Ok, caso vocês não tenham destacado ainda, eu quero colocar em letras garrafais e são incompetentes. Caso tiver alguma dúvida. Tá. Um pouco de detalhe. Como que a gente constrói esse tipo de sistema? Como funciona? Tá? São 3 passos. Um passo é pegar literalmente milhões e milhões e milhões e milhões de exemplos. Uma frase que em uma língua, a frase correspondente em outra língua. O primeiro passo é alinhar. Ah, tá. Tem essa frase e uma tradução é essa. Ponto de partida. O segundo é alinhar as palavras. Isso você pode fazer automaticamente. Com bastante precisão. Tá vendo? Então, ok, this, essa, is, é, blá, 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 blá. Se fizer isso com milhões e milhões de frases, você tem uma bela base de dados. Né? Próximo passo. Contar. Grande sofisticação. Contar. Então, aqui você tem... E a gente conta, não somente palavras individual, mas sequências. Pequenas sequências. De 2 palavras, de 3 palavras. Ah, e com base nisso, calcula-se 2 números. Um número é, de todas as traduções possíveis, naquela base de dados, para a palavra ver, esta ocorreu 20% das vezes. E o contrário, de todas as traduções de esta vez, ocorreu 80% das vezes. Dá para entender? Acabou. Acabou. Tem um algoritmo aí, isso se chama Phrase Table ou Translation Model. Se quiser impressionar seus amigos, tem uma fala assim, Phrase Table. O próximo passo é, com cada palavra, uma palavra, calcula-se qual é a continuação aqui mais provável, com aquela tabela. Aquela tabela dá tudo. Se eu tiver this is, esses 3, eu já escolhi esses 2, a continuação mais normal vai ser essa. Não está entendendo? Assim, a tabela literalmente tem milhões de linhas. Só pode perguntar mais. É? Uai, não, peraí. Ele não deixa. Pode não? A culpa é dele. A gente pode voltar a ver ele. Você vê uma coisa aqui, o que aconteceu? As traduções nem sempre são certas. Não é? Por quê? Olha, nós estamos usando pela sequência. Tá certo?
Tá bom. A palestra não, a tecnologia. Tá? Foi como usamos isso. Tá? Bom, uma maneira de usar isso é o que vocês conhecem todos, é o Google Translate. Yeah, what you see is what you get. Não gostou, azar seu. E saiu, saiu. Isso é uma maneira. Agora, a gente, em empresas grandes, eu trabalho em eBay, trabalho na LinkedIn, a gente faz ah não, o que é isso? Outro exemplo, o que é isso? Esqueci. Mais uma vez. Tradução de máquina ou tradução de humano? Bora? Bora? Máquina. Nossa, mudaram muito. Tá? É de máquina. Tá? Dá para ler? Dá para entender? Isso não sofre revisão de profissional competente. Isso faz direto a máquina. Tá? Pode ser bem útil. Onde estamos? O processo é esse. Entra uma frase, tem uma base de dados. Qualquer tradutor profissional hoje em dia tem uma base de dados enorme com frases já traduzidas, normalmente no seu grupo. Se tiver essa frase lá, pronto, aceitar e acabou. Se não tiver aquela frase, quer dizer que é novidade. O que acontece? Passa pela tradução automática e ajusta ou joga fora e começa do zero. Tá certo? Esse é o uso mais comum de tradução automática em âmbito profissional. Simples. De onde vem os erros? Não funcionou bem. Todo mundo vem. Por que é tão ruim? Por que é tão feio a tradução que sai do Google Translate de outros sistemas de tradução? Bom, podem acreditar, não vão acreditar, mas podem acreditar que a vasta maioria dos erros vem do original. Tá? O que a gente vê o povo escrever por aí, você não acredita. Não acredita. Tá? Eu trabalhei na eBay com minha colega Ana Paula aqui. Ó, o que a gente viu é arrepiar os cabelos e falar, imaginar que um ser humano vai tentar traduzir isso, já é, sim, dá medo. Botar numa máquina, muito pior. Então, os erros muitas vezes vêm do original. Tem erros de relação, de tipografia, tudo. Tudo que você possa imaginar. E maluquice também. Você viu o exemplo que eu dei, né? Esse é um teste, uma frase líquida. É isso. A gente vê que tipo de coisa. Bom, outro ponto de problemas é o mismatch. Você constrói o sistema, você joga um monte de exemplos de tradução da comunidade europeia, ou da Bíblia. Você tenta traduzir uma coisa completamente diferente. O que acontece? Horrível. Você falou com o sistema, eu vou te dar esse tipo de texto. Você muda de ideia e dá esse outro tipo de texto, vai com uma porcaria. Então, faça termos, o tipo de frase são completamente diferentes. E realmente existem falhas, tem fraquezas, tem coisas que os sistemas não fazem bem. Acabou o tempo. Isso tem e estão melhorando rapidamente. Moral da história. Comunicar é a alma da inovação. Precisamos, de acordo com essa área de pesquisa, duas coisas. Precisamos das informações que o usuário precisa, não as coisas que a gente acha importante, e a gente precisa usar uma linguagem que o usuário entende. Não somente a língua, mas a linguagem também. A tradução automática vai ser suficiente para isso? Levou 15 minutos, já fiz 16. Perguntas? É mais uma curiosidade mesmo. Todo o trabalho da área de linguagem natural não é usado, não é aplicado? Ou isso é uma técnica de linguagem natural? Toda a questão de... Uma técnica, outro trabalho de linguagem natural se desenvolveram mais ou menos independentemente da tradução automática. E eu diria que muita coisa que se desenvolveu nessa área próxima não é usada.
Mas qual existe uma justificativa de não usar? Porque parece que tem tanto É mais conhecimento fácil de na área cognitiva, dos modelos, Isso aí cognitivo não entra. Não entra. é mais fácil. O processo é mais fácil. Não, eu estou sendo irônico. Eu venho da área cognitiva e eu gostaria muito que eles usassem esse sugerindo, mas não é assim que acontece. Isso é uma discussão histórica. Sim, senhora. Cara, colega. Como que está o uso de aprendizado de máquina nessa área? Muito, muito. Então, o que eu mostrei aqui é um modelo mais simples. Né? Você prevê a próxima palavra com base nas outras palavras. Então, é uma característica, um traço só que se usa. Você pode acrescentar a isso, para cada palavra, tem várias outras informações. Aí já vê que fica aparecendo os modelos mais conhecidos como aprendizagem de máquina. Né? Isso é mais complicado do que 15 minutos, tá? Se quiser saber mais, fala com o chefe. E a tradução de expressões idiomáticas, elas estariam já prontas na sua parte do seu Se elas ocorrem nos dados de treinamento, né, naquela base de dados enorme que se faz, aqui tem. Porque geralmente nunca Que sai. ocorre. Mas se sair uma ligeira variação daquilo, não funciona. Duas perguntas, Mike. Como é que é de português para o inglês e do inglês para o português? São coisas muito diferentes. As Muito línguas diferentes. são muito diferentes. Muito diferente. Uma mais rica, outra nem tanto. Mas Rica? É isso. rica é quando você pega, por exemplo, this é uma palavra única. Às vezes em português você consegue ter... Como é que isso fica no software? E outra coisa, como é que você considera a evolução? Porque a língua é viva, né? Todas elas são. Bom, primeira pergunta, riqueza, não sei, não vou palpitar. Mas tem como Diferente. no exemplo aqui, você tem para cada palavra, o exemplo que você deu é desse, pode ser essa, este, essa, esse, pode ser várias coisas, né? Claro, tem um item na tabela, na base de dados para cada um, calcula-se a frequência de cada um e chuta-se com base nisso, né? Ou a máquina chuta. E a segunda pergunta foi... Evolução. Né? Evolução da língua. Isso a gente fica fazendo o sistema a partir do momento que tem mais dados. Treina, eles falam. Então pode acompanhar se você tiver aqueles dados na mão. Você falou que é uma base de dados, né? Essa base de dados é mundial? Cada empresa tem a sua, tem concorrência, uma tem melhor do que a outra? Tem um movimento para compartilhar essas bases de dados, mas na prática cada empresa tem que ter a sua, porque cada empresa tem sua própria linguagem. Sua própria maneira de falar, clica aqui para cancelar. Não faz sentido. A proposta faz mais sentido. Todo mundo falar, clique aqui para cancelar e todas as empresas usarem. Mas não é assim. Então, realmente, cada um tem... Então, em termos Peraí. Na primeira fase, você colocou aquela questão de aprendizagem, me pareceu muito similar a uma criança aprendendo a falar. Tem algum estudo paralelo? As crianças são muito mais inteligentes. Ela vai falar Já sobre isso comprovado. agora mesmo. Isso é muito simplista. Então, isso corresponderia à teoria behaviorista da aquisição da linguagem que a gente já sabe completamente curada. Tem algumas coisas, alguns componentes, pequenos componentes que têm a ver, mas não é suficiente para explicar a riqueza do fenômeno. Muito longe. Sim. Mike, a sua pesquisa no contexto do LinkedIn, se você puder falar e o que você puder falar, ela é aplicada para prover um serviço como o Google Translate, por exemplo, ou ela está usada mais organicamente? Tem algum lugar onde eu vejo o resultado da sua pesquisa que eu nem sei que está sendo traduzido alguma Ainda não. Ainda eu acabo de ser contratado, estou trabalhando pouco tempo, você vai ver. Você vai ver. Tá. Bom, começou com o microfone, vou fazer a última pergunta.
Bom, é um assunto fascinante, eu tenho certeza que muita gente vai querer conversar com você depois, no intervalo. Mas a pergunta é a seguinte, durante as nossas vidas, a gente vai conseguir ver a situação em que eu vou conseguir, com o meu telefone, conversar com alguém diretamente, como eu estou falando com você, você vai ouvir na sua língua e eu vou ouvir, você vai falar na sua língua, eu vou ouvir na minha e vice-versa. Bom, de acordo com minha bola de cristal, não sei, está muito nublado aí. Mas para melhorar, vai. Existem sistemas que... Um dos problemas é que os sistemas de hoje exigem adaptação por parte dos usuários. Você tem que se adaptar ao sistema. Se você escrever de uma certa maneira, está perfeito. Se você falar com o sistema de uma certa forma, faz super bem. Mas muita pouca gente tem essa paciência. Vai escrever de qualquer jeito, não. Uma máquina tem que entender. Pô, que máquina porcaria? Aí você vai olhar, olha aqui, mas isso está escrito errado, essa pontuação não funciona, e essas palavras não fazem sentido. Ah, não, mas é a máquina que traduziu errado. Tudo bem que a gente trabalha na área o tempo inteiro. Aí você vai olhar a frase que o freguês colocou, não faz sentido. Beleza, Marcos, muito obrigado. Obrigado. É um prazer aqui a gente apresentar. Meu nome é Tatiana e também estou na comissão organizadora dessa reunião. E queria apresentar a doutora Ana Molowski, que é brasileira e é de São Paulo, mas ela estudou aqui na Costa Leste, na Amherst College, e fez o doutorado na Universidade de Chicago, e depois ela fez o pós-doutorado e agora é professora na UCSF, aqui pertinho da gente. E ela tem um trabalho ali, vocês vão ouvir mais, mas tem um trabalho... O fato não é muito comum para vocês saberem um pós-doutorando ser contratado na própria universidade, aqui nos Estados Unidos. Porque se procura diversificar, então as pessoas, quando elas fazem pós-doutorado, elas aplicam no mundo todo e conseguem um emprego em algum lugar. Então, o trabalho da Ana acho que mostra a qualidade que eles quiseram manter ela aqui na UCSF. Ela trabalha com neurodesenvolvimento e com doença, estudando umas células que talvez alguns de vocês não conheçam, que são os astrócitos, mas são células super importantes e que participam dessa comunicação, porque não são só os neurônios que... A gente conhece os neurônios do cérebro, mas tem muitas outras células que estão conversando e participando e dizendo, regulando o que acontece. E a Ana vai poder contar para a gente mais de como isso acontece. Obrigada, Ana, por ter aceitado. E... Dá para me ouvir? Obrigada, Tatiana, pelo convite. Para mim é uma grande honra poder falar com um grupo de brasileiros e faz muitos anos que eu não dou uma palestra em... Microfone. O microfone não está ligado? Ainda estou mais alto, estou mais ligado. Tá, bom, faz muitos anos que eu não dou uma palestra em português, então perdoem qualquer erro de gramática ou terminologia. Aliás, como a Tatiana disse, eu fiz a faculdade de medicina e doutorado, tudo aqui nos Estados Unidos. E eu sou psiquiatra, eu sou professora na faculdade de medicina, na UCSF. Vou dar um alôzinho para minha família, já que está no grupo. E eu divido meu tempo entre a clínica e pesquisa básica. Quer dizer, eu trato de pacientes com doenças mentais, mas a maior parte do tempo eu estou no laboratório tentando entender o desenvolvimento do cérebro. Porque o que eu quero lhe convencer é que só assim que realmente nós vamos poder avançar o tratamento da doença mental. E
O problema é o seguinte, nós não entendemos a causa da maioria das doenças mentais. As doenças mentais, por exemplo, depressão, ansiedade, esquizofrenia, autismo, estresse pós-traumático, esse tipo de coisa, são doenças comuns, doenças que afetam gente jovem e causam problemas para o resto da vida, não só para os pacientes, mas para a família inteira, né, a comunidade. E a maioria das doenças que nós tratamos como psiquiatra, não existe tratamento nenhum, por exemplo, não vou dizer nenhum, mas muito poucos, e os que existem foram descobertos acidentalmente. Alguém está tentando descobrir um remédio para uma certa doença e acaba descobrindo que esse remédio ajuda com a depressão. Foi assim que foram descobertos a maioria dos remédios que usamos hoje. E não é suficiente. Quer dizer, a ciência da psiquiatria está na sua infância. E eu, não só a UCSF, quis que eu ficasse aqui, mas eu queria ficar aqui porque existem poucos lugares no mundo que realmente estão estudando a ciência do cérebro com a qualidade que tem aqui na UCSF e na Stanford. E isso é muito especial, porque nós estamos num estágio que nós realmente não entendemos a base celular e molecular das doenças psiquiátricas. E alguém já leu esse livro, The Emperor of All Maladies? Para quem quer entender um pouquinho sobre como a ciência e a medicina se comunicam, e como que a ciência pode avançar a medicina, esse é o melhor livro que eu já li na minha vida. Eu adoro. E eu estava lendo o comecinho desse livro, onde o autor explica, ele está contando sobre um hospital para tratamento de leucemia pediátrica, leucemia infantil, nos anos 50. E ele conta como os médicos ficavam classificando, dando nome, dando outro nome, tentando entender uma doença que eles realmente não entendiam. Naquela época, era uma doença que não tinha tratamento nenhum, né? Hoje, 55, 60 anos mais tarde, tem certas leucemias infantis que 95% são curadas. Quer dizer, é um progresso incrível. E eu, como psiquiatra, eu leio isso e eu quero tanto que doenças como esquizofrenia podem ser iguais. E daqui 50 anos, se o pai de uma mocinha com esquizofrenia pergunta, será que ela vai poder voltar para a faculdade em setembro? Em vez de falar não, eu posso falar, ué, com tratamento certo eu acho que sim, né? Mas nós não chegamos lá ainda, né? Então, todos os cientistas que estão apaixonados por essa área escolhem um nível do cérebro para estudar. E tem tantos níveis, né? Tem as proteínas, tem as células, tem os circuitos e tem o funcionamento do cérebro inteiro. É muito complicado o problema. E eu sou mais na área celular e molecular. E todo mundo aqui nessa sala, como a Tatiana diz, sabe dos neurônios, né? Os neurônios foram descobertos 100 anos atrás pelo Ramon e Cajal e são muito populares, né? Todo mundo sabe que existem essas células especializadas no cérebro que têm axônio, que se comunicam uma com a outra através de sinapses. Mas o problema é que isso é só metade do cérebro. E a outra metade? A outra metade são as células gliais. São astrócitos e outros tipos de células gliais. E quando elas foram descobertas 100 anos atrás, os cientistas deram o nome de cola, né? Então, pergunta para um cientista hoje em dia, você quer estudar os neurônios, as células mais legais do mundo, ou você quer estudar cola, né? Ninguém quer estudar cola, e por 100 anos ninguém quis estudar essas células. E eu vou dar só um exemplo de como isso funciona. Por exemplo, tem muitos tipos de neurônios no nosso sistema nervoso. Aqui eu estou te mostrando só 2 tipos. Essa aqui é uma coluna, um corte transverso, e dá para ver que na parte dorsal tem os neurônios sensoriais. Esses são os neurônios que trazem sensação, né? Dor, temperatura, etc. E na parte de baixo tem os neurônios motores, são os neurônios que mexem seu braço. Então, se você coloca uma panela quente, os neurônios sensoriais se comunicam com os neurônios motores e você tira a mão, certo? É um reflexo. Se a gente não soubesse que existem esses 2 tipos de neurônios, a gente não entenderia esse processo. Mas e os astrócitos? Ninguém nunca tinha perguntado. Olha, tem um monte de tipos de neurônios, tem dezenas de neurônios só nessa parte do sistema nervoso e no cérebro nem se fala, né? E os astrócitos? São
todos iguais, cola é tudo igual, cola não é muito interessante. Será que tem tipos diferentes de astrócitos? Então, foi essa pergunta que eu comecei no meu pós-doutorado e que eu continuo agora que eu tenho meu laboratório independente. E o que nós descobrimos é o seguinte: só analisando esse pequeno circuito na coluna, comparando os astrócitos na parte de cima com a parte de baixo, eles são geneticamente diferentes. Quer dizer, eles expressam proteínas diferentes e eles funcionam de maneiras diferentes. Quer dizer, a descoberta fundamental é que os astrócitos não são todos iguais. Isso é importante para entender como é que funciona o sistema nervoso, certo? E, especificamente, eu estava estudando os astrócitos nessa parte de baixo, onde ficam os neurônios motores, e nós descobrimos, um dos problemas é que não dá para ver os astrócitos, tem que usar técnicas especializadas. Aqui nós usamos uma técnica para que os astrócitos ficam verdes, e dá para ver que tem um monte de astrócitos, como eu te disse, em volta de cada neurônio. E esses astrócitos, só na parte vermelha e não na parte azul, expressam essa proteína que chama SEMA3A. Então, já encontramos uma diferença, e é uma diferença importante. Essa proteína é um tipo de mapa para o sistema nervoso. E como os astrócitos estão expressando essa proteína numa área e não na outra, eles fazem como se fosse um mapa do cérebro para que os neurônios sabem para onde mandar os seus processos, para fazer circuito. Então, é como se fosse um "you are here" sign, né? No sistema normal, esses astrócitos vermelhos estão mandando esse sinal para os neurônios para que eles se orientem da maneira certa. E quando a gente tira essa proteína dos astrócitos, a gente tira esse sinal. E o neurônio fica meio que torto, ele fica confuso, ele não sabe para onde ir, e ele acaba morrendo. Então, dessa maneira, a gente prova que os astrócitos, primeiro, não são todos iguais, e que essas diferenças são muito importantes para o funcionamento do neurônio. E sem os astrócitos, o neurônio não funciona direito. E por que isso é importante? Bom, para começar, está aqui umas imagens de MRI do cérebro entre 1 semana e 10 anos de idade. O cérebro está crescendo muito, e como psiquiatra, nós sabemos que o cérebro não acaba de crescer, desenvolver até mais ou menos 24 anos de idade, né? Por isso que adolescente às vezes faz decisões não muito inteligentes. E durante todo esse crescimento, os neurônios precisam continuar formando sinapses novas, aprendendo e se direcionando para o lugar certo do cérebro. Imagine esses astrócitos em outras partes do cérebro estão fazendo um mapa do sistema nervoso para que os neurônios conseguem fazer as conexões apropriadas. Imagine se esse sistema não funcionasse direito, como poderia causar doenças mentais. Nós não sabemos a resposta ainda, mas eu estou tentando simplesmente mostrar que é assim que a ciência pode criar novas ideias que a gente pode depois investigar. E minha mãe sempre dizia, quem procura acha, né? E na ciência, quem não procura, não acha. E como ninguém nunca procura nos astrócitos, tem muita coisa que a gente ainda não sabe. E daqui para frente, o que nós vamos fazer? Bom, nós continuamos os estudos básicos no laboratório, mas eu queria só mostrar para vocês que tem umas coisas muito interessantes sobre os astrócitos. Para começar, os astrócitos do camundongo, que é o que a gente estuda normalmente no laboratório, são muito menores e menos interessantes que o astrócito do ser humano. Então, tem muita gente, cientistas, perguntando, será que o astrócito do ser humano é o que faz a gente diferente dos outros animais? Além disso, a quantidade de astrócitos no cérebro, normalmente, não é prova, né? Mas tem um relacionamento entre o número de astrócitos e a inteligência. Por exemplo, o sapo não tem muito, o ser humano tem bastante. Tem até uma brasileira, no Rio de Janeiro, que fez os melhores estudos nessa área. Ela estuda anatomia comparativa, a Susana Herculano Rosen, e ela estuda astrócitos, neurônios de todo tipo de cérebro, elefante, macaco, não sei o quê. E isso é uma observação que tende a ser verdade em vários... Tende a ser verdade, nós não entendemos por quê, mas a hipótese é que talvez o astrócito pode evoluir mais depressa do que os neurônios, e que se a gente entender mais sobre os astrócitos, podemos entender o que faz o ser humano
diferente dos outros animais. Por exemplo, emoção, raciocínio lógico, criatividade, música, né? E só para terminar, como eu sou psiquiatra, eu preciso pôr uma imagem do Freud. Muitas pessoas conhecem o Freud como o pai da psicoanálise, o que é verdade. Mas ele também era cientista. Antes de ficar o pai da psicoanálise, ele estudava neurônios e ele foi um dos primeiros a pensar, imaginar que talvez existisse sinapse entre um neurônio e outro. E um dos princípios que o Freud ensina, em relação ao paciente, é que nós não podemos ter preconceito, nós não podemos se aproximar ao paciente pensando que a gente já sabe a resposta. Nós temos que ter uma atitude mais neutra para ver o que vai aparecer, qual é o problema, e não impor a nossa opinião da situação no caso. E ele continuava dizendo que assim que a gente vê que o subconsciente está tentando dizer e tal. Bom, eu acho que tem um princípio muito semelhante na ciência, em que se a gente enfrenta um problema com preconceito, por exemplo, só os neurônios que são importantes, tem muita coisa que a gente não descobre. Nesse caso, como eu tentei te mostrar, tem uma relação entre os neurônios e os astrócitos, aqui o astrócito está em vermelho, né? E essa relação, se a gente estuda como um interage com o outro, nós vamos descobrir muito mais sobre como funciona o cérebro. E, no fim do dia, o que causa e como é que a gente pode realmente entender o comportamento humano e a doença mental. Quero agradecer meu laboratório, que está bem no comecinho, mas está começando a aumentar em tamanho, meus colaboradores, o dinheiro, claro. E pergunta? Adorei essa casa. Alguém tem pergunta? Se vocês quiserem, podem vir aqui fazer, porque daí sai no YouTube fazer sozinho. Sim? Eu não sou cinegrafista aqui que pediu. Se apresenta, professor. Boa tarde, meu nome é Dan. Acabei de chegar aqui em Centro, fazendo mestrado em estatística. Na verdade, não é nem muito sobre a sua pesquisa, porque está curioso quando você falou de Freud. E, recentemente, eu li um livro bem introdutório, assim, do físico Leonard Lodineau, não sei falar direito o nome dele, trabalha com Stephen Hawking, e cai em cima do Freud, fala que tem uma grande ausência de prova científica, que era muito experimental, que no início ele fez experimentos com ouro e neurônio, lâminas de ouro, montando tipo, mas parou aí, e que, como cientista, ele deixou a desejar, assim, né? Porque quando você falou, como grande cientista, você falou... Não, é verdade. Tudo isso é verdade, né? Uhum. E na psiquiatria, por muitos anos, todo mundo acreditava no Freud, até mais ou menos nos anos 70. Isso realmente atrasou a ciência, porque as pessoas acreditavam que era só mente, que não existia cérebro, ou sei lá, que cérebro e a mente não são a mesma coisa, e claro que eles são, né? O Freud simplesmente tem uma maneira diferente de entender o cérebro. Nós podemos tentar entender o funcionamento do cérebro, mas a mente é um jeito diferente de fazer essa interpretação. Então, muitas pessoas quiseram ignorar o fato de que o cérebro é uma coisa biológica. Isso realmente atrasou a psiquiatria. Só que eu não sei se é a culpa do Freud, é a culpa dos discípulos dele, né? E é a culpa de médicos que não quiseram pensar de uma maneira lógica sobre como é que nós vamos realmente resolver esses problemas. Mas eu não sou o tipo de psiquiatra que só acredita num lado das coisas e não na outra. Tem muito valor na terapia e tem valor em remédios também. O meu sonho é que um dia nós vamos ter um jeito de usar os dois para ajudar as pessoas. Né? Não, legal. Que pode ter essa... Não, boa pergunta. Obrigado. Pergunta no sentido de, existe algum estudo, alguma entidade que está tentando fabricar artificialmente astrócitos? E isso tem alguma indicação clínica para resolver problemas de alguém que tenha tido um acidente, que tenha perdido massa encefálica, qualquer coisa? Não, boa pergunta, ótima pergunta. E uma das razões que a gente faz esse tipo de estudo é que, sim, tem muita gente querendo transplantar células do cérebro
E quando eles vão transplantar as coisas, eles precisam entender que não é só um tipo de célula, que tem vários tipos, né? Por isso que essas estudos fundamentais são tão importantes. Mas, desde que nós descobrimos um jeito de fazer células no laboratório, não sei falar em inglês, in culture, né? Em português. Em 2005, teve uma explosão nessa área. Está todo mundo tentando produzir neurônio, astrócito, que vem de gente normal e de gente com várias doenças, para realmente poder comparar, estudar e depois fazer transplante, corrigir o defeito genético, depois pôr de volta. Isso está na sua infância, mas desde 2005, quando essas técnicas começaram a ser lançadas, teve uma explosão nessa área. E eu não sei quando que vai chegar na química, mas, bom, eu sei quando. Já está começando a chegar na química na área de certos tipos de problemas do olho. No cérebro já é mais complicado, né? Eticamente. Meu nome é Carmelo. Bom, primeiro, parabéns, é maravilhoso ter cientistas desse nível, principalmente brasileiros aqui. Uma publicação na lei, que eu acho que é o sonho de qualquer cientista, realmente parabéns por isso. Eu achei muito interessante e você mostrou, então, que tem uma associação entre a quantidade de astrócitos e a evolução cognitiva. E você já foi mostrado se nas doenças, tem alguma doença em que existe uma diminuição do número de astrócitos e que seja relacionada com uma... Vaca louca. Ótima pergunta. Olha, sim e não, porque eu não sei se eu sempre acredito nesse tipo de estudo. É difícil, com tecido humano, ter a qualidade suficiente para poder realmente saber. E às vezes as pessoas publicam que tem menos astrócitos na depressão, às vezes publicam que tem mais. E começa por aí. Então, eu acho que métodos de medida também deve ser difícil. Exatamente. E os métodos de medida, porque ninguém investiga mesmo qual é o melhor método para medir astrócitos, qual é o melhor marcador para identificar o astrócito, tem muita coisa ainda para ser descoberta. Mas que tem mudanças, quase com certeza tem, porque os astrócitos são os primeiros a responder qualquer vez. Quando tem alguma coisa que acontece no cérebro, estresse, infecção, são os astrócitos, as células gliais, que são as primeiras a responder. Os neurônios são mais frágeis, né? Eles são protegidos pelos astrócitos. E isso é óbvio, todo mundo sabe que quando uma doença que me interessa muito é essa doença de jogador de futebol americano né? E porque isso é dano ao cérebro que causa os astrócitos ficarem muito bravos. E nós não entendemos exatamente como é que isso causa mudança de comportamento desse jeito, mas tem alguma coisa lá. É difícil fazer isso tudo, né? Como é que você vai investigar? Acho que o nosso tempo acabou, mas muito obrigada, Ana. Acho que foi muito... A gente vai ter muito mais perguntas, que a gente vai continuar depois. E agora a última palestra, que é na verdade é um pitch. Bom, enquanto a gente prepara aqui o PowerPoint, eu queria falar um pouco sobre o fato de que em toda reunião do PubTech a gente abre espaço para o que a gente chama de pitch de impacto social. É um espaço para que membros da comunidade possam apresentar projetos que têm impacto social ou no Brasil ou na comunidade brasileira aqui. E a ideia é que esse projeto, né, ganhe exposição aqui na comunidade e ganhe engajamento, né, de pessoas da comunidade para que ele possa crescer, para que ele possa expandir. E esses projetos são submetidos, né, para o PubTech, então o website tem um link lá onde tem um formulário, onde se você tiver um projeto que você está desenvolvendo, onde você acha que a comunidade do PubTech pode ajudar, submita o seu projeto e a gente apresenta, né, numa próxima reunião. O projeto que a gente vai apresentar, que a Tatiana vai apresentar hoje, é muito legal, porque vocês podem ver que eu sou descendente de japoneses,
E eu lembro que quando era criança, meus avós, meus pais queriam que eu aprendesse japonês. E na minha cabeça, eu estava sempre brigando com a minha avó e discutindo com ela, e dizendo, eu nunca disse isso para ela, mas eu dizia na minha cabeça, né? Se você escolheu morar aqui no Brasil, você devia ser brasileiro, você devia falar português, não tentar me ensinar japonês. E eu cresci, né, como criança e como adolescente, pensando assim. O resultado é que hoje eu não falo japonês. Eu tive a oportunidade de aprender japonês e nunca aprendi. E eu só entendi, né, o quão é importante manter as suas raízes e o quão difícil é você se tornar, né, alguma coisa que você não é depois que eu virei um imigrante. E eu nunca tive a chance, né, de ter essa conversa com os meus avós. E hoje eu imagino, né, que os imigrantes brasileiros, os membros da comunidade brasileira que estão morando aqui, que têm filhos aqui, passam pelo mesmo dilema, né, que meus pais e meus avós passaram, de se preocupar, né, que os filhos mantenham as raízes culturais do Brasil. E isso é o que o projeto Contadores de Histórias faz, né? Minha colinha também. Então, eu vou apresentar a Tatiana Dulce Mello. Ela é brasileira e fez o mestrado em Educação na São Francisco State University. E hoje ela é professora adjunta no Departamento de Linguagem da Universidade de São Francisco. Ela também trabalha na Street Smart Brasil, que é uma empresa de ensino de português online, e ela coordena o projeto Contadores de História, que ela vai apresentar aqui para a gente. Bom, muito obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Escurinho aqui, né? Bom, não, tá bom, na verdade eu preciso. Obrigada. Bom, então eu estou aqui para falar sobre o projeto Contadores de Histórias. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Nos próximos 10 minutos vocês vão me ouvir, queiram vocês ou não. Vamos lá. O projeto Contadores de Histórias é um projeto, é uma iniciativa comunitária muito cara para mim e para as pessoas que estão com ele envolvidas. Bom, vamos lá. E é o projeto Contadores de Histórias. Basicamente, nós somos um grupo de voluntários, pais e educadores, interessados na preservação da língua portuguesa e da cultura brasileira na vida das crianças brasileiras que moram aqui na Bay Area. Crianças brasileiras ou falantes de português. De vez em quando temos também, recebemos crianças que são portuguesas, já tivemos crianças de famílias portuguesas, crianças de famílias de Cabo Verde. Então, falantes de português. São nós brasileirinhos. Usamos arte, música, brincadeiras, leitura para fazer os nossos eventos. Os nossos eventos são eventos de 2 horas, uma vez por mês, de março a julho e depois de setembro até dezembro. Temos uma biblioteca ambulante, temos livros que podemos, na verdade, emprestar para as crianças e para as famílias. Muitas vezes a gente empresta e a gente não recebe de volta, é uma pena. Mas, enfim, estou só aqui pensando logo. Mas o legal é que nós temos esses livros, eles estão disponíveis. Os livros são nossos, mas eles também são de vocês ou de suas crianças, né? Os eventos são temáticos e são gratuitos, são abertos para a comunidade brasileira e, obviamente, abertos para as crianças, né? E seguem o calendário de eventos culturais brasileiros. Então, nós temos festa junina, que é barato, gente, assim, 300 pessoas num lugar, 300 brasileiros e americanos e gente de tudo quanto é parte do mundo, para fazer festa junina. É uma coisa incrível. Temos Natal, temos Papai Noel. Papai Noel vem aos nossos eventos. Até o Papai Noel vem. Então temos Dia da Criança. Temos muitos eventos que a gente basicamente cria pensando no que acontece no Brasil. E aí a gente tenta trazer isso para o dia a dia ou para uma vez no mês da vida das nossas crianças. O primeiro Contadores de Histórias foi feito por Lígia Verne, que era vice-cônsul no Consulado Geral do Brasil em São Francisco, e aconteceu em 2003, tá? Então, esse projeto tem apenas 12 anos, tá? Gente, é muita coisa, parece pouco, mas não é muita coisa. É o projeto cultural brasileiro nos Estados Unidos, feito por membros da comunidade mais antiga. Tem o apoio do governo brasileiro, através do Consulado Geral do Brasil, excelente, eles são sempre ótimos com a gente e ajudam como pode. Obviamente que os recursos são limitados, né? Mas a gente faz o que pode e a gente somos muito gratos
todo o apoio que recebemos deles. O objetivo é dar às crianças brasileirinhas a vivência da cultura brasileira e a prática da língua portuguesa, facilitar a interação entre as famílias brasileiras interessadas em nossa língua e cultura. Isso pode parecer pouco, mas não é, entendeu? Como o Márcio falou bem, ser imigrante, estar aqui nesse lugar é uma coisa assim muito legal, né? Nosso filho vai para a escola, aí começa a falar inglês, que barato, fala inglês, olha só. Mas você não pode esquecer que aquela criança, na verdade, tem uma história de vida, né? Que é trazida através dos pais, né? Da família, dos avós, dos tios. E eu conheço, infelizmente, famílias brasileiras cujas crianças não falam português. E não estou criticando, isso é só um comentário. As crianças não falam português, não podem falar com os avós, não podem falar com os tios quando vão ao Brasil. É uma coisa estranhíssima. Então, a gente tenta trazer isso um pouquinho para a vida das crianças para justamente amenizar esse tipo de situação. E é claro que outras iniciativas existem, outros projetos, e temos escolas portuguesas hoje em dia aqui na Bay Area, mas o Projeto Contadores tem o objetivo de ser essa coisa assim básica, essa coisa divertida, onde as pessoas podem trazer as crianças e onde a gente pode ser brasileiro de novo. Quer dizer, não que a gente deixe de ser, mas enfim. O Projeto Contadores de Histórias deu cria. Nós temos o Projeto Contadores de Histórias em Nova York e também em Gainesville, na Flórida. Ganhamos prêmios, a gente não fica só fazendo isso aqui, não, a gente também ganha prêmio, tá? Ganhamos prêmios, Brazilian International Press Award em 2010 e o prêmio da OTP em 2013. Bom, o que a gente faz? A gente faz um monte de coisa. Fazemos Dia das Crianças, dentro do sítio do Pica-Pau Amarelo. De vez em quando fazemos palestras, temos pessoas profissionais que gentilmente doam tempo para fazer palestras sobre assuntos relevantes para a vida das nossas crianças. Fazemos ali a festa junina. Temos também uma parceria com a Exploratório, que é uma coisa super legal. Esse ano teremos o nosso 5º evento, Contadores no Exploratório. Sabe o que a gente faz? A gente leva crianças no Exploratório de graça por uma tarde inteira. E o pessoal do Exploratório arruma cientistas não brasileiros, falantes de português, e eles fazem palestras, dão aulinhas de ciências para as crianças. Gente, isso não se vê, é muito legal. A gente se diverte e as crianças também. Tudo bem, de repente a gente se diverte mais, hein? Entendeu? É muito legal. Bom, colaborações com organizações profissionais locais e de âmbito internacional. Presença de artistas e grupos de música brasileira, acredito que você já conhece alguns deles. Lá o pai do grupo Foco Baiano, Forró Brazuca, Léo Brasil. Maria Elvira Tavares Costa, uma autora que ano passado estava aqui na Califórnia e participou do Contadores com a gente, lendo um dos livros dela, desenvolvendo atividades com as crianças, foi ótimo. Futebol com Contadores. Marcelo Ramos é um profissional, é um soccer coach, um treinador de futebol estabelecido aqui na Bay Area há muito tempo. Já tivemos alguns eventos com ele. Ele doa o tempo dele, arruma até o campo, não deixa a gente pagar o campo, entendeu? E a gente leva as crianças lá e as crianças ficam 3 horas só, ele correndo atrás. Gente, imagina, vocês querem fazer isso? Porque ele faz, entendeu? Então, tem umas coisas assim que acontecem que são muito legais e as pessoas precisam saber e tirar vantagem disso. As visitas ao exploratório, visitas anuais, como eu falei, viagens com cientistas e pesquisadores falantes da língua portuguesa. Então, vocês veem que esse pessoal, eles correm atrás de achar gente que fale português para essas nossas crianças. Fantástico, né? IBEC, Instituto Brasil de Educação e Cultura, é a escola de português daqui da Bay Area, que foi criada a partir da junção de pais e educadores dentro do Projeto Contadores de Histórias. Aqui para nós, viu? Muito legal. Foi realmente, foi lá que tudo surgiu. A Rede Globo, de vez em quando, dá um apoio para a gente, principalmente no Dia das Crianças, aí dá assim, manda filminho para a gente mostrar para as crianças, dá brinde. Isso aqui, brinde, essa expressão legal. Olha, eu fui Emília, tá? Vou contar para vocês. Enfim, a gente faz um monte de coisa. A Rede Globo mandou a fantasia e a gente fez uma festa super legal no Dia das Crianças. A gente vem fazendo há 3 anos. Benefícios para as crianças.
Há essa diversão? Não, claro que não há essa diversão, já falei disso. Exposição das crianças à cultura e à língua do Brasil. Valorização das origens, isso é grande. Orgulho de ser brasileiro. Porque, gente, não tem nada de errado com a gente ser brasileiro. Se o Brasil tem os problemas que tem, olha só, tem um monte de países que tem problemas, entendeu? O Brasil também tem, infelizmente. Mas isso não quer dizer que a gente vai esquecer tudo o que existe lá e tudo que a gente pode ter de bom, tudo que a gente pode usar para a gente e para os nossos filhos sobre o Brasil. Então, o orgulho de ser brasileiro é uma coisa que a gente tem que cultivar e tem que mostrar para as nossas crianças, principalmente porque a gente está aqui. Contato com outros brasileirinhos. Eu me lembro da primeira vez que eu levei minha filha no Contadores de Histórias, e a gente tinha vindo de um outro estado, onde a gente não tinha quase brasileiro nenhum, e ela viu aquele bando de crianças falando português, umas falando português, outras nem tanto, mas eu me lembro que ela falou, mamãe, aqui eles falam português. E eu falei, pois é, né? Isso é muito legal. É legal porque eles veem que eles não estão sozinhos. E eles veem que, novamente, é legal ser brasileiro, é legal falar português, não tem nada de errado com você falar uma língua que não seja inglês, porque inglês não é a única língua do mundo, sabe? Então, enfim, benefícios para as famílias brasileiras, interações, novas amizades e conexões. No Contadores de Histórias, eu devo dizer aqui que eu fiz 99% das minhas amizades. Modéstia à parte, eu acho que eu conheço muita gente também, porque eu faço muita coisa, mas conheci muita gente, tenho amigos queridos, caríssimos, através dos contadores. Muito frequentes. Enquanto as crianças estão lá nas atividades, os pais estão tagarelando, claro que o brasileiro não fica quieto um minuto, né? Então os pais estão lá conversando enfim. Benefícios para a comunidade brasileira, grupos brasileiros conectados e fortalecidos através de movimentos ligados à cultura e à educação. Está na hora? Ok. Okay. Não, a gente quer saber o que você quer da gente. Não, tá, gente. É bom para a comunidade também, porque a gente mostra que a gente está organizado. Assim como o PubTech, o Projeto Contadores de Histórias, outros projetos. É um agente informal de conexão, comunidade e educação. O nosso kit, para que eu estou aqui, né? O Projeto Contadores de Histórias quer chegar a outros locais da BR e está à procura dos seguintes recursos. Locais gratuitos para a realização de nossos eventos mensais. Tipo assim, vou só jogar uma indireta aqui. Sabe, Paulo, esse lugar aqui é ótimo. Olha, tem café, ótimo para criança. Então, uma vezinha que fosse no ano, estava beleza pra gente, entendeu? A gente tem cuidado com o lugar, a gente não vai fazer bagunça e planejar. Enfim, a questão do local é uma questão muito importante. Voluntários. Tenho certeza que vai ter gente aqui que vai adorar, vai estar aqui voluntariando. Tem uma fila aqui de gente querendo trabalhar com a gente. É muito legal, posso garantir para vocês, trabalhar com, eu, que sou suspeita, mas trabalhar com as crianças, ver a participação das crianças, ter o feedback das crianças. Pô, tia, que legal! E depois, dali a um ano, você vê, a criança lembra do que ela fez. A criança lembra! A gente pensa que a criança não lembra, depois a criança lembra. É super gratificante. Então, duas coisas que a gente precisa. Local e mais gente para trabalhar com a gente. Essas pessoas têm trabalhado com a gente. Essa aqui, então, tem trabalhado com caramba. Bom, não, estou brincando. Essas pessoas que têm trabalhado no projeto, e há outros, é claro, não tem a foto da Lígia Verde, por exemplo, da Lígia, bom, da iniciadora do, Lígia, eu sempre confundo a Lígia. Mas, enfim, hoje em dia nós temos as pessoas, principalmente de cima, as pessoas da fila de baixo, Rosária, Valéria, Jorge Williams, Scott Sasser. Essas pessoas trabalham com a gente numa base mais flutuante. E nós estamos aí, Contadores de Histórias web, @contadoresdehistorias.org, o website é esse, e estamos no Facebook também. Então, olha, pode começar a fazer a fila aqui, que eu vou dar atenção para vocês, tá bom? Muito obrigada. Se tiverem alguma pergunta. Eu tenho marcador de livro e tenho imã de geladeira. Super útil, eu sei que vou querer. Obrigada. Eu tenho certeza que vai ter muita gente interessada não só em ajudar com o espaço e trabalhando, né, nos eventos, mas também muita gente interessada em participar e ter os filhos participando do Contadores de História. Perguntas? Quais são os locais? Eu sei que isso deve ter no website, mas é interessante o pessoal saber quais são os lugares aqui na BR que vocês já estão situados. Eu gostei dela.
Bom, na verdade agora, né, nessa fase em que a gente está entrando, né, a ideia é justamente a gente poder fazer os eventos itinerantes. Então, se hoje a gente está em East Bay, lá em cima, amanhã, se esse mês a gente está em East Bay, no mês que vem a gente quer estar em Palo Alto, no mês seguinte a gente quer estar em São Francisco. Ou, como se diz, né, cavalo dado não se olha os dentes. Então, assim, se o Paulo, por exemplo, disser assim, não pode vir aqui, todo mês está garantido. Eu venho, não me importa, venho de lá, de daí para cá, todo mês. Você está marcando a data. Paulo, juro que eu não vou falar mais disso. Não, a primeira coisa é botar o LinkedIn aí, criar o grupo no LinkedIn. Temos, mas não foi desenvolvido ainda. Não foi elaborado, mas temos. Obrigada, boa lembrança. Ok. Respondi a sua pergunta. Tatiana, eu vi que vocês têm uma biblioteca itinerante. Como que funciona isso? Bom, funciona da seguinte maneira. Da primeira vez que a gente começou com a biblioteca, nós pedimos uma taxa de adesão de $10, entendeu, por ano. E aí as pessoas pegavam os livros e muitas devolviam, algumas não devolviam. Esses livros são livros que as pessoas podem pegar emprestado e devolvem no mês seguinte, no próximo evento, entendeu? Um mês. E eu não tenho muito limite, quer dizer, você não vai levar todos os livros, porque eu vou levar a biblioteca inteira hoje, não pode, entendeu? Não pode. Mas, em geral, as pessoas levam de 3 a 5 livros. Mas se alguém tiver livro em casa e as crianças cresceram, vocês aceitam doação? Podem doar. Falem comigo. Perguntas mais? Quando é que é o próximo? Pois é, o próximo é quando vocês quiserem. Primeiro, quando vocês quiserem voluntariar, enfim, colaborar com a gente, se alguém estiver interessado. E quando a gente arrumar espaço. Esse ano nós tivemos que, infelizmente, interromper o Contadores porque o apoio financeiro que estávamos recebendo do governo brasileiro, o Ministério das Relações Exteriores, não chegou. Não chegou, então a gente não tem como pagar o aluguel do espaço. E é caro, entendeu? Então, por isso que eu estou aqui. Estou vindo aqui pedir a colaboração, se vocês, não sei, a empresa que vocês trabalham, se vocês souberem de algum local que se disponha a emprestar espaço. Quantas vezes for possível a gente está aceitando? Não sei, eu sou só uma sugestão, mas que aqui na Califórnia não chove muito, o clima é maravilhoso, vocês fazem eventos, obviamente, ao ar livre e de repente podia eliminar essa possibilidade. Mais ou menos. Eu não sei como é que a viabilidade disso. Pois é, o lance do evento ao ar livre é interessante e já aconteceu algumas vezes. O problema é que, até para ir para parque, se você quer realmente planejar, e vamos nos encontrar no parque e tal, para você ter certeza, nos meses, por exemplo, nos meses seguros, assim, que não faz frio, para você ir para parque e garantir o local, você tem que pagar. Então, você paga, em média, $100 por uma tarde inteira no parque. É incrível, né? Você vai fazer um churrasco lá com seus amigos, vamos todo mundo para o parque, aí vai todo mundo e tal, e dá certo, né? Agora, quando você convida um monte de gente, você precisa de espaço, você precisa de um espaço X mínimo, entendeu? Você não pode contar com ele, aí é que você tem que pagar. E essa questão do custo é que a gente está tentando realmente se livrar, tendo essa doação do espaço, entendeu? Mas já tivemos que, quando tivemos contadores no parque, pagamos. Tá, eu não sabia disso. E só falando essa coisa, é que às vezes, nos meses de inverno fica realmente frio, e fica úmido, e as pessoas não querem. Tatiana, obrigado. A Tatiana vai estar disponível depois no coquetel, então quem pode falar com ela. Bom, nós encerramos a noite aqui com... Eu queria agradecer... Está ligado? Tá. Queria agradecer aos organizadores, não só o senhor Márcio, podia vir aqui, né, os organizadores, a Tatiana, o Márcio, o Carlos, Marcos, cadê o Marcos?
Ah, não, Márcio está viajando. Ah, tá viajando. Bom, então tem a mulher dele representando ele. Né? Então, o Pedro. E, bom, e eu queria agradecer também a comunidade, né, que está aqui dando apoio a gente. E, mais uma vez, bom, a Tatiana falou sobre um apoio financeiro, né, vou aproveitar. É que eventos como esse, a gente precisa também de um apoio né, que exige um pouquinho da colaboração de vocês. A gente sugere $5, mas obviamente estamos abertos a qualquer outra quantia. E é sempre bom, né? Então a gente vai deixar essa caixinha, ela é bem iluminada, assim, lá na frente, e se vocês puderem, agradecemos de montão, e se vocês gostarem, pode dar mais até, né? Sim, exato. E se vocês conhecem alguma empresa que gostaria de patrocinar, vocês viram aquela postinha? Estava maravilhosa, né? Mas então, foi através de uma patrocínio. Então, eu agradeço se vocês tiverem conhecimento de alguém ou de alguma outra empresa que gostaria de fazer isso, para a gente tornar isso mais frequente. Tá bom? Obrigada. E a gente, então, a ideia desse, quando a gente começou em dezembro do ano passado, a gente tinha essa meta de fazer os eventos, a gente ia fazer 4 reuniões em 2015, né, que a gente ia fazer itinerante. Então, essa a gente está fechando a roda, a gente passou por São Francisco, Stanford, Berkeley e agora aqui, e a próxima a gente volta para São Francisco. Então, a gente vai fazer o aniversário de 1 ano do PubTech, e a Erika vai contar. E a Mariana também está aqui. Ah, a Carmela não vai ajudar. Escondida lá. Então, o próximo será em São Francisco, de volta às origens. E provavelmente começo de dezembro, mês de dezembro, mas algumas semanas antes teremos o Clube no Sul para beber, comer e conversar. E esperamos ver todos vocês lá. E quem quiser participar. Porque a gente Quem tem quiser participar da comissão organizadora, entre em contato com a gente, pelo Facebook ou no Excel, comigo, Tatiana, o Márcio. Ela foi meio jogada. Mas ela sabe que ela está na comissão. E a Carmela também que vai ajudar. E também a Mariana, que é da ICSS. Quem quiser mais participar, a gente é super legal. É uma oportunidade de conhecer e descobrir quem são os talentos brasileiros. Então é isso. Eu tenho que falar alguma coisa. Então a gente queria agradecer de novo para todo mundo o apoio que a gente recebeu. A gente teve o apoio dos nossos patrocinadores que eu aqui de volta, que é da Cold Zone da César, que eles estão em São Paulo. A gente tem uns panfletinhos lá fora para quem quiser olhar. E que é super importante, que garante que a gente consegue ter esse momento de comer salgadinho e tomar um vinho junto. E então todo mundo está bem-vindo para continuar a conversa, fazer perguntas que sobraram, conhecer todo mundo. E essa é uma comunidade de todo mundo, né? Então por isso a gente tem essas organizações locais que vai mudando. Então todo mundo é bem-vindo a dar ideia, participar, se voluntariar para ser da comissão, e a gente vai crescer nessa família do PubTech. Então obrigada por todo mundo que veio, descobriu o prédio e vamos para lá.